Olá pessoal, faz tempo que eu não faço um vídeo, né? Mas agora eu vou fazê-lo por questão que eu me deparei com duas leituras, né? Do Salmo 86, que o profeta William Branham usou, e Mateus capítulo 16, do versículo 1 até o 4. E é justamente Mateus que eu vou ler. E se vocês quiserem também, né, meditar no Salmo 86, por favor, né? Então, nessa leitura aqui, né, de Salmo 16, diz assim: E chegando-se os fariseus e saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. É uma geração má e adúltera. Pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se dali. Então, baseado nesta leitura, aqui o profeta William Branham ele prega a mensagem chamada O Tempo da Unidade e o Sinal. Não é? Então, começando aqui com o parágrafo 33, ele diz assim, né? Agora, estamos falando a respeito desta unidade, o tempo da unidade, o sinal da unidade do tempo, vem? Jesus estava aqui na leitura desta última escritura. Ele estava repreendendo o clero por não ser capaz de discernir o tempo ou o sinal do tempo. Agora, isto sempre tem sido uma grande coisa para as pessoas, vem? Ser capaz de discernir o sinal do tempo em que estamos vivendo, porque Deus escreveu isto claramente, para que ninguém pudesse escapar disto. Agora, no final do parágrafo 34, né, está assim: disse em outro lugar, se conhecesses a mim, teriam conhecido o meu dia. Vem? Isto é grande, uma grande coisa, segundo entendemos, vem? Eles não tinham entendimento do sinal. No parágrafo 36 a seguir, ele diz assim: agora, aqui é o mesmo hoje, que o clero não lemos isto corretamente, é justamente como foi então. Eles não pensavam que fosse o tempo. Eles pensavam que estavam vivendo bem pacificamente, então. E eles não estavam procurando por nenhum Messias. E Jesus disse que sua vinda seria como um ladrão à noite, quando as pessoas não teriam conhecimento de sua vinda. Mas lá havia alguma virgens que sairiam a encontrá-lo. A metade delas tinham azeite em suas lamparinas e estavam preparadas. Elas estavam aguardando por aquele sinal. E para estes que estou falando nesta noite, vem para aqueles que estão aguardando o sinal. Agora, o sinal de sua vida. Nesse parágrafo 36, Jesus fez referência a Mateus 25, né, que são as 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. No parágrafo 37 continua: estes sinais dados pelo Senhor são dados somente para os crentes. Os incrédulos nunca o veem. Eles passam por cima disso e não veem. Agora, simplesmente tão certo como o anjo de Deus poderia se pôr de pé nesta plataforma hoje à noite, simplesmente tão verdadeiro como estou olhando para você. Eu poderia estar olhando nele,
ou você poderia estar olhando nele. Eu poderia não vê-lo, ou eu poderia olhar nele e você poderia não vê-lo. Agora, você sabe que isto é escriturístico, isto é exatamente a verdade. Eles viram, vocês sabem que Paulo caiu, né? Mas nenhum deles pôde ver aquela luz. Está se referindo ao livro de Atos, capítulo 9, né? Aquela luz estava lá quando João colocou de pé diante da multidão e milhares lá na margem, clérigos e sábios, grandes homens, e João disse ele mesmo, ele era testemunha de ter visto o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, e uma voz dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ninguém viu a não ser João, vem? Aquilo era somente para ele, né? Então, baseado nisso aqui, uma coisa é certa. No parágrafo 40, né, está assim, o profeta diz, que coisa, não é de se admirar que eles vissem onde está ele? Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Temos visto sua estrela no Oriente e temos vindo para adorá-lo. Onde está ele? Eles sabiam que aquela criança, o Messias, estava em algum lugar, porque Deus lhes deu um sinal do tempo, que Deus e o homem estavam unidos. Que unidade? Quando Deus se uniu em um corpo humano, o princípio, a maior de todas as uniões que já foram feitas, foi quando Deus se uniu com o homem e deixou a sua grande estirpe, sendo Deus, e estendeu a sua tenda e tomou a humanidade e se tornou um deles através da unidade. Isto trouxe paz entre Deus e o homem para sempre. Como estamos agradecidos, né? Dando continuidade, a gente vê aqui, né, justamente no parágrafo 45, a seguir diz assim, agora, antes que eles pudessem fazer isto, Deus, o mundo teria que se unir. Tito, aquele grande general romano, teve que unir seu exército e cercar depois que aqueles judeus haviam rejeitado o sinal do tempo, dado por Deus a eles. Este foi o tempo que Tito reuniu os seus exércitos e veio para tomar a cidade. Está falando do ano 70, né? Primeiramente, teve que ter uma unidade do povo de Deus, assim chamados, contra a palavra de Deus, antes que a nação pudesse se unir contra o povo de Deus. Vem a unidade, a união se juntando. Eu creio que estamos vivendo em um grande tempo de união. Estou tomando estas luzes vermelhas e os sinais que brilham e tudo mais, das mulheres como elas fazem, e os homens como eles agem, e as igrejas como elas atuam, mostrando a este pequeno grupo, com todo o meu coração, que eu creio que estamos guarnecidos na linha da palavra de Deus, nesta grande e profética hora, justamente antes da vinda do Senhor Jesus, unindo-se e aprontando-se. Então, aqui agora na sequência, aqui, parágrafo 51, a seguir, nós vamos ver aqui. Como as igrejas hoje, estou falando das denominações, né? Como as igrejas hoje deveriam ver o sinal do tempo no qual estamos vivendo. Fujam o mais depressa que vocês puderem para o Calvário, para a vida, não para alguma igreja, mas para Jesus Cristo. Una-se com Ele
e não com alguma organização ou com algum credo de igreja. Una-se a Cristo, tenha certeza que é Ele. Você não pode simplesmente tomar qualquer coisa, você tem que estar certo de que é Ele. Que tempo de união, mas que maravilha, irmãos, né? Aqui no parágrafo 56, parágrafo 56. Agora, os judeus uniram-se contra Jesus e contra seu Messias, a sua mensagem de Messias. Nós vemos a mesma coisa agora acontecendo, simplesmente a mesma coisa, né? O comunismo está se unindo para destruir a igreja, e a única maneira que isto, que é depois que a igreja se unir também no Concílio Mundial de Igrejas, né, para negar e destruir a mensagem, a palavra. Eles têm rejeitado a palavra, as igrejas eles não podem aceitá-la, porque ela está contra os seus credos denominacionais. Não importa quantas colunas de fogo pairem no meio do povo, ou quantas pessoas, quantas coisas sejam preditas e aconteçam, e todos os grandes sinais que ele prometeu para o último dia, eles não podem fazer isto, né? Agora, aqui numa sequência do parágrafo 57, não vou começar desde o princípio, mas vamos lá, parágrafo 57. Portanto, eles estão se unindo agora, e o seu pastor aqui, e muitos podem lhes dizer que estão lendo e que eles têm um movimento ecumênico, né, do mundial. Há um ministro luterano sobre isto, que se vier um desastre que aconteça nesta vizinhança aqui, se nós não estivermos unidos, né, com o movimento ecumênico, então as nossas igrejas, e eles poderão usá-la para uma dispensa. E se um irmão visse alguém morrendo ou ferido e tentasse lhe ministrar qualquer bênção espiritual, nós poderíamos receber um tiro por isto, exatamente correto. Poderia nos ser dado 10 anos de prisão federal por ministrar qualquer coisa, porque nós não somos membros deste movimento ecumênico. Não vê você a marca da besta? É isso, irmão. Então, essa leitura que eu fiz aqui é um exemplo de que nós estamos vivendo os momentos finais, grandes sinais têm se mostrado. Observem que a vida sobrenatural de William Branham tem mostrado que ele se encaixaria dentro das Escrituras, embora eu tenha visto muitas pessoas dizerem, mas acontece que não existe o nome William Branham na Bíblia. Na verdade, é correto, não existe William Branham, existe o ministério. Eu costumo dizer, se você olhar no livro de Malaquias, o último versículo do último capítulo, voltando para Gênesis, você não pode ver o nome Jesus, mas você vê o ministério de Jesus Cristo na Bíblia desde o princípio, desde Gênesis. Então, você só pode conhecer um homem enviado por Deus através do seu ministério. Irmãos, espero que possa ajudá-los de alguma maneira. Que Deus os abençoe, no nome de Jesus Cristo. Para a honra e glória do Senhor eu fiz esse vídeo. Glória a Deus por isso.